Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, o presbítero Gerson, mais uma vez aqui com mais uma lição da nossa revista CPAD, lição de número 8, para 24 de maio de 2026, dia de Pentecoste, ok? No título da nossa lição, Isaac, herdeiro da promessa. Então, a partir desse momento, da lição número 8, nós vamos estudar durante um certo período a história de Isaac. Depois, nós vamos estudar a história de Jacó, porque nós estamos estudando o legado do patriarcado, que abrange aí os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, ok? Então, a partir desse momento, dessa lição, nós vamos focar justamente na história de Isaac, que foi o filho da promessa, ok? No caso, Abraão, ele veio gerar Isaac a partir quando estava já com 100 anos de idade, e a sua esposa estava com 90 anos de idade, ok? Então, a partir do capítulo 25 de Gênesis, se encerra ali a história de Abraão. Vai demonstrar no capítulo 25 que ele casou, ele, né, já era viúvo no caso, e ele casou com outra mulher chamada Setura. Essa mulher teve 5 filhos, ok? É provável que ele tenha tido muito mais do que isso, porque ele casou e teve 5 filhos, mas a Bíblia, ela só fala geralmente ela só faz a contagem dos homens, não faz a contagem das mulheres. É provável que ele tenha tido, sei lá, 5 filhos, ele pode ter tido 10 filhas, ou ele pode ter tido 5 filhas, mas certamente Abraão, ele teve mais do que 5 filhos, ok? Está registrado somente aqui o nome dos homens. Okay? Então ele teve 5 filhos. No total, Abraão, contando os homens, fora do casamento dele, ele teve no total, então, no caso, 7 filhos, ok? O primeiro filho ele teve com H, o segundo filho foi Isaac, ele teve com Sara, sua esposa, e agora está registrado no capítulo de número 5, número 25, que ele teve o total de 5, ou ele teve ali com Setura mais 5 filhos, ou seja, o total ele teve 7 filhos homens, ok? Dentre esses 7, o único filho que realmente é o filho da promessa, o filho que deveria dar continuidade ao legado, ao seu nome e à origem ao povo de Israel, foi justamente Isaac, ok? E aqui dentro desse tema que nós vamos estudar, é um tema muito importante, porque Isaac, ele tem algumas características muito importantes que ele herdou do seu pai, né? Principalmente a sua fé, a sua obediência ao Senhor, ok? A sua lealdade a Deus. Esses fatos e essas qualidades, você vê que ele herdou do seu pai uma pessoa que era tranquila, uma pessoa que era modesta, que sabia conversar, que sabia dialogar. Então, dentro das características da personalidade, da moral, do caráter de Abraão, ele herdou algumas coisas, assim também como ele herdou alguns defeitos do seu pai, ok? É o que nós vamos ver também dentro dessa lição. Então, ele herdou a promessa, mas também ele herdou muitas das qualidades. E nós vamos ver dentro dessa lição que Deus ele, ele, ele tem um contato após a morte de Abraão. Deus ele continua o seu contato agora com Isaac, ok? Ele continua o seu contato com Isaac, conversando com Isaac, reiterando a promessa que ele tinha feito, as mesmas promessas que ele fez para Abraão, de que Isaac ia ser muito abençoado, de que ele estaria com Isaac. As promessas, elas deram continuidade na vida de Isaac, ok? Então o textuário diz o seguinte: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Esse textuário, que é o texto de ouro, é também o texto central, no caso do capítulo 26 de Gênesis, que é onde está baseada, no caso, essa lição. Vai demonstrar o seguinte, no versículo 12, vai demonstrar que ele plantou, ele semeou, ok? Naquele ano, e naquele ano ele colheu com fartura. O que ele semeou, ele plantou, não teve perdas. Por que que isso é importante? Porque
Principalmente nos tempos antigos, semear era um risco muito grande. Não é que nem hoje, nós temos aí desenvolvimento com várias tecnologias, é, vários remédios, né, foram criados aí para combater as pragas. Então você tinha gafanhoto, você tinha insetos, tinha uma série era um risco muito grande você plantar e geralmente você colhia muito pouco daquilo que se plantava. Por quê? Justamente por causa das famosas pragas, ok? E você ainda tinha o problema de água, da fertilidade do solo, uma série de situações que muitas vezes dificultavam a colheita, né, do que se plantava. Então você semear, você plantar, isso não significa que você teria uma boa colheita, era um risco muito grande que as pessoas tinham que fazer, né? Às vezes você semeava e colhia 10%, às vezes 30% ou 20%, 40% da sua perspectiva, na verdade. Então, era um risco muito grande. Mas aqui o texto diz o seguinte, que ele plantou naquele mesmo ano 100 medidas, e o Senhor, melhor, vai dizer que Isaac naquela mesma terra colheu 100 medidas, ou seja, ele plantou e ele colheu, e quem sabe ele colheu muito mais do que ele esperava. Aí o texto vai dizer o segredo de tudo, o segredo da colheita dele. Não era porque o solo era bom, não foi porque teve uma chuva abençoada naturalmente, sabe? Não foi nada disso. Não foi porque ele foi sábio e ele plantou no momento oportuno, porque tudo isso é importante para que se tenha uma boa colheita, né? Para que a terra produza, que as sementes se desenvolvam, nasçam e produzam aquilo que tem que produzir. Mas aqui vai dizer que qual foi o segredo? O segredo foi o Senhor, porque o Senhor o abençoava. Então, aqui o texto vai demonstrar que da mesma forma que Deus abençoou Abraão, Deus também abençoou Isaac. A promessa deu continuidade e as bênçãos de Deus também alcançaram, deram continuidade da mesma forma na vida de Isaac. Com um detalhe importante é que essas bênçãos de Deus, ela não foi por um acaso. Ela, de certa forma, teve um dos fatos mais importantes para as bênçãos de Deus na vida de Isaac, foi justamente o fato dele obedecer a Deus, reconhecer o seu senhorio, ok? E não contrariar a sua vontade. Quando Deus falava, segue para a esquerda, ele ia, vai para a direita, ele vai. Ele seguia, ele tinha prazer nos mandamentos do Senhor, na palavra do Senhor, ok? Então esse fato é muito importante, foi realmente decisivo para o crescimento aí financeiro, né? Prosperidade de Isaac. Você quer prosperar, você quer crescer, você quer avançar? Então, irmão, o grande segredo é justamente a obediência. Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que querem as bênçãos de Deus, querem vitória, querem prosperidade, querem crescer, querem avançar, mas não andam para frente. Essas pessoas dão um passo para frente e 3, 4 passos para trás. E não são outras pessoas ficam na inércia, mas tem uns que são piores. Tem uns que crente que as coisas dão totalmente erradas. E por que isso acontece? Muitas das vezes, não vou julgar ou querer dizer ser o dono da verdade e dizer que é em todos os casos, mas em boa parte dos casos, as pessoas não obedecem à voz de Deus. As pessoas, elas fazem o que querem, tomam suas decisões, não oram, não perguntam, não respeitam a vontade de Deus, querem fazer as coisas pela sua força, pela sua própria vontade, e depois disso ainda ficam, quando as coisas começam a dar errado, ficam perguntando por quê. Mas vai dar errado, tem que dar errado mesmo, se não obedecer a Deus. Agora, outro fato são pessoas que muitas vezes desobedecem a Deus por causa de influência dos outros. Outro fato são pessoas que são tolas. Pessoas que são tolas. Vai no que as outras pessoas dizem. É a famosa Maria vai com as outras.
uma pessoa que não tem um controle próprio também, não tem domínio próprio, é uma pessoa que não tem controle na sua língua, controle na sua palavra, pessoas exageradas que brinca demais, que fala demais, que tem uma série de defeitos, irmão, não vai para frente. Não é só ter fé. A gente não pode iludir os alunos e dizer, olha, é só ter fé que as coisas vão dar certo. É só você crer e obedecer a Deus que as coisas darão certo na sua vida. Toma muito cuidado, porque na realidade, na nossa vida, durante a nossa trajetória, virão muitas pessoas que aparecerá para nos causar danos, para ter uma influência negativa, para nos fazer mal. E muitas dessas pessoas até mesmo virá com a intenção de fazer o bem, mas acabará nos fazendo mal. Mesmo é por isso que a gente tem que ter sabedoria da parte de Deus. Nós temos que usar também o nosso raciocínio, a nossa inteligência. Deus já nos deu a mente, deu o cérebro, para pensar. Não é tudo que tem que ter a resposta de Deus, não. Deus nos deu uma mente capaz de nos dar a resposta. E há situações que acontecem em nossas vidas que é óbvia. E aí nós tomamos uma decisão que é obviamente errada. E aí o que acontece? Os problemas surgem. Porque tomou uma decisão que era obviamente errada. Não precisava um anjo descer para demonstrar que era errado. E assim vai em muitas situações. Quer ver um exemplo simples? Existem pessoas que conhecem o histórico de tal pessoa, de um amigo, da família, de um parente e tal. Aí esse parente vai, pede um dinheiro emprestado, 20 mil, 10 mil, não, eu vou pagar e tal, tal. Mas já conhece o histórico. Aí vai, empresta o dinheiro para o filho, ou empresta o dinheiro para a irmã, ou empresta o dinheiro para não sei o quê. E aí começa a ver o problema. Passa por situações financeiras difíceis. Por quê? Porque essa pessoa não devolveu o dinheiro. São várias situações, tolices, situações que muitas vezes nos levam ao declínio, ao fracasso, e são pessoas aqui nós estamos falando que de prosperidade. E são pessoas que aparecem em nossas vidas para nos atrasar. Talvez a pessoa sabe que fulano tem um dinheirinho na poupança, um amigo, uma mãe, um irmão, uma irmã, aí já fica de olho. Aí o bobo vai lá, pede emprestado, o bobo vai lá e empresta. É pessoas que estão surgindo na sua vida para atrasar a sua vida financeira. O dinheiro que era para comprar uma casa, que era com o objetivo de comprar isso, aquilo, outro, perdeu o dinheiro. Porque emprestou, perdeu o dinheiro. Perdeu o dinheiro porque essa pessoa não vai devolver mais. Era para montar um negócio, era para montar uma oficina, para montar isso. Então isso é exemplo de pessoas que muitas vezes cristãs que agem como tolas, e acabam, em vez de trilhar um caminho de prosperidade, acabam realmente fracassando. E não é Deus não, é ela mesma. Existe um caso que eu fiquei muito triste de uma mulher, ao saber, de uma mulher de um amigo meu, que colocou a própria irmã para trabalhar juntamente com ela numa loja de roupa. E essa irmã se apoderou da loja. A irmã que ela levou para dar uma oportunidade para trabalhar junto com ela, se apoderou da loja. De forma que essa empresária, minha empresária, ficou com problemas psicológicos fortes, ficou doente por esse motivo e nunca mais se recuperou. Detalhe, o marido foi que sofreu, que vivia sofrendo as consequências, porque tinha um certo horário para chegar em casa, uma série de problemas de saúde que levou a esse homem até, ou seja, influenciou na vida, na história, na relação do casal e no destino do casal. Uma simples decisão tão simples, mas a gente precisa ter sabedoria, ok? Sabedoria, porque para destruir gente para aparecer em nossa vida, para nos causar dano, prejuízos,
e até morte são várias. Agora, para prosperar, para crescer, para avançar, realmente é muito pouco. E Isaac está aqui, um homem que ele prosperou em todos os seus caminhos. No caso, a história de Abraão e a história de Jacó vai demonstrar que pessoas, vai demonstrar a história desses homens que prosperaram. E por que que a sua vida não pode ser diferente da que é? Por que que você não pode prosperar também? Existirá pessoas que vai querer nos atrasar. Você vai ver que à frente, ou melhor, você vai ver que dentro dessa história aqui do capítulo 26, apareceu os homens lá, a prosperidade, ela traz inveja. Infelizmente, dentro dessa lição vai demonstrar que a prosperidade ela traz inveja. E a inveja é um mal, e a inveja ela destrói, a inveja ela fere, a inveja ela causa estrago tremendo. Então você precisa saber se defender da inveja. E você precisa tomar cuidado com as pessoas invejosas. Esses dias eu estive conversando, um rapaz estava me relatando que ele foi contar, né, que Deus o havia abençoado de uma certa forma, e isso gerou uma ira muito grande da pessoa que ouviu, que ele estava sendo abençoado. Era uma pessoa que anteriormente parecia que estava torcendo por ele, mas quando a pessoa viu que de fato ele chegou, estava alcançando uma bênção maior do que ele imaginava, rapaz, então isso dentro da igreja estão vendo acontecer. Então, quando Isaac chega lá, Isaac ele sai da terra que ele estava talvez com pretensão de ir para o Egito. Por que ele estava com pretensão de ir para o Egito? Porque era algo que era muito natural. Por que natural para aquele período? Porque o Egito, diferente dos dias atuais, o Egito é um dos países, vamos dizer, mais miseráveis do mundo no tempo atual. É um país onde as pessoas passam fome, passam necessidade. É um país que hoje é um país, infelizmente, é um país árabe. É um país onde as próprias mães, muitas vezes, dão as suas filhas em prostituição para arrecadar um dinheiro. Então tem muito estupro, tem muita violência, tem a questão de você pagar para casar. Então, assim, é muito complicado para uma pessoa conseguir casar naquele local. Tem uma série de problemas lá de violência contra a mulher. Então, o Egito hoje, ele já foi a maior, vamos dizer que sim, a nação número um do mundo. Ele já foi já chegou a ser um império, um pequeno império, mas já chegou a esse domínio. Foi um país muito próspero, né, totalmente, esse Egito do passado é totalmente diferente do Egito do presente. Então, antigamente, naquele período, era um país muito fértil, era um país muito próspero. Então, quando as pessoas elas passavam por necessidade, obviamente que a primeira coisa que passa na mente dessas pessoas é justamente ir para lá, para o Egito, para a terra da prosperidade, onde sabe que é um caminho certo, é um caminho que vai acertar, não vai ter erro, vai chegar lá de alguma forma, essas pessoas elas vão conseguir prosperar. Você imagina aqui no Sudeste, no caso, quando as pessoas estão passando por algumas dificuldades no Nordeste, ou em outras regiões do país, ou até da América Latina, as pessoas vêm para o Sudeste do Brasil, vêm para o Rio de Janeiro, vêm para São Paulo, por quê? São metrópoles que dá a ideia de prosperidade. Se está ruim lá, o pessoal vem para cá, assim como eu também vim aqui para o Sudeste, dentro da perspectiva de prosperidade. Então eu vim para o Sudeste. E na verdade é uma história, a história de migrações de pessoas, né, do interior para grandes cidades, para as grandes metrópoles, porque as grandes metrópoles trazem esperança. Foi isso que aconteceu, principalmente naquele período, isso melhor vem acontecendo desde os tempos antigos e principalmente após a Revolução
industrial, né? A Revolução Industrial que aconteceu lá na Inglaterra, onde começou-se a haver grandes investimentos nos grandes centros urbanos, a indústria, as máquinas, etc. e tal. E dali já começou-se muitas pessoas a se deslocarem, no caso do interior, para a grande metrópole. Isso ainda, com certeza, acaba acontecendo. E por que isso acontece? Em busca de perspectivas de vida melhor, de prosperidade, por aí vai. Mas no caso aqui de Isaac, aconteceu, ele não chegou a dizer que ia para lá. Mas antes que ele dissesse alguma coisa, quando a terra onde ele estava com dificuldade não estava gerando, estava tendo fome na terra. E irmão, quando está falando que estava tendo fome na terra, capítulo 26 aqui, vai dizer que estava tendo fome na terra. E quando está dizendo que está tendo fome na terra, a gente não pode pensar, estava tendo fome na terra. Era uma coisa com certeza gravíssima. Você pode comparar hoje como uma grande crise econômica. Pensa na década de 80, o Brasil na crise econômica que estava. A situação estava braba para comer, era muito difícil. Pensa numa grande crise econômica. Então, quando se pensa numa grande fome, é bom pensar numa crise muito forte econômica, onde não se está tendo dinheiro, não está tendo solução, não está tendo comida para as pessoas. E isso é muito grave mesmo. Então, uma das coisas que se vinha na mente das pessoas naquele período, o que vinha-se à mente? Obviamente que para uma grande metrópole, para um grande país, para uma grande cidade, ok? Que seria uma coisa mais certa, porque é o que vinha na mente das pessoas. Isaac, naquele momento, ele justamente pensou em ir para o Egito. Ou melhor, é possível que ele tenha pensado em ir para o Egito e Deus responde a ele para que ele não vá para a terra do Egito. Fica aqui na terra, vai para onde eu te mostrar e eu te farei prosperar. Deus estava dizendo para ele, olha, você não precisa ir para o Egito. Vai para onde... Lá você está pensando em ir para lá, em outras palavras. Você está pensando em ir para lá, mas para prosperar. Não, eu quero que você fique por aqui. Quem vai te fazer prosperar será eu. Deus, ele tem poder para fazer o homem prosperar onde ele quiser. Se Deus quisesse, Deus mandou ele para a terra dos filisteus e ir para lá. Mas Deus, ele poderia ter prosperado Isaac naquele período mesmo que onde ele estava mesmo. Só que Deus, ele tinha um plano de peregrinação. E muitas vezes essas situações que aconteceu veio justamente para fazer com que ele também fizesse parte aí do plano de Deus, da prosperidade, do agir de Deus na vida de Isaac. É tanto que a história de Isaac não é uma história longa, é uma história curta. Não é a história dele é longa, óbvio, mas assim, o que se narra na Bíblia é um trecho pequeno da história dele, mas trata justamente com foco nessa fase, nesse capítulo aqui que aconteceu, ok? Onde Deus aparece para ele, onde a fome está muito grande, onde Deus aparece para ele não ir para a terra do Egito, mas para que ele obedeça a Deus, porque Deus iria fazer ele prosperar em todos os seus, prosperar, iria engrandecer o nome dele, iria multiplicar a semente dele. Deus reitera falando com Isaac, lembrando que as promessas que estavam sobre Abraão, que estava também, ou seja, sobre o pai dele, também estava sobre ele, e que da mesma forma que abençoou Abraão, ia abençoar ele grandemente, ia multiplicar ele grandemente. E é interessante que vai dizer também sobre as nações, que Deus, no nome dele, outras nações seriam abençoadas. Então a promessa de Deus é reiterada nesse capítulo, ok? E aí ele vai obedecendo ali a voz do Senhor, ele não vai para o Egito, ele vai para a terra dos filisteus, e ali naquela terra dos filisteus enfrentou problemas, enfrentou dificuldades, mas ele gerou ali, ele começa a gerar, ele começa a frutificar naquela terra ali. E aqui, como a gente leu no texto, no capítulo 26, 12, Deus fez ele prosperar onde ele estava. Então Deus, ele tem capacidade de te fazer prosperar.
capacidade de Deus, a capacidade de Deus, ela não é limitante. Ela não vai te limitar. Ela não é, melhor, ela não é ilimitada. Ou melhor, ela não é limitada, ela é ilimitada, ok? Então ela pode te fazer prosperar aonde você estiver, até mesmo no deserto, onde você estiver, até mesmo num lugar sem água, seja lá qual for a situação. Deus, ele pode e vai te fazer prosperar. Contudo, se você percebe que Deus ele precisa desse mover, ele interage com você ou com a pessoa que ele quer fazer prosperar, de acordo também com o andamento dessa pessoa. A pessoa não pode ficar dentro na inércia, parado. Você vê que o movimento ele gera uma geração e ele gera uma reação de Deus, da parte de Deus. Então, um dos grandes segredos para a prosperidade de Isaac não tinha só fé. Ele tinha também a ação, e a ação gerava a reação de Deus. Deus respondia. Deus respondia aos atos que ele tinha, movido pela sua fé e movido pela sua obediência. Então, Isaac era um homem trabalhador, era um homem de disposição, era um homem obediente, um homem de fé. Ok, ele tem todas as qualidades, todos os atributos, realmente, que faz mover o coração e a ação de Deus em prol da vida dele. E esse fato foi importante, porque uma coisa que é centrada, que é muito importante dentro desse legado da história de Abraão, Isaac e Jacó, é que quando a mão de Deus sobre a vida de uma pessoa, gera reconhecimento. Isso aqui é um fato importante. A mão de Deus sobre a sua vida vai gerar um reconhecimento das pessoas que fazem parte do seu ciclo de vivência. E hoje, com a internet, de muitas tantas outras pessoas, isso pode acontecer, esse reconhecimento. Por quê? Quando Isaac ele está lá e ele começa a gerar, e ele começa a suscitar inveja das pessoas contra ele, por causa da prosperidade dele, da felicidade dele, porque estava aumentando não só a sua prosperidade financeira, mas estava aumentando também o número de pessoas que trabalhavam para ele. Então a gente não pode, aqui o texto vai dizer isso, capítulo 26. Então a gente não pode pensar só em um crescimento e uma prosperidade de bens materiais, né, de produção e etc. Por quê? Não só isso, quanto mais ele produzia, provavelmente mais pessoas simples se ajuntavam a ele para querer trabalhar, para ficar debaixo da sua tenda, para ser seu servo, para ser seu empregado, porque com a prosperidade, como as situação naquele período era muito difícil, as pessoas se aproximavam de outras mais poderosas simplesmente para ter um abrigo, para ter uma casa, para ter um lar, para ter o que comer. Isso era muito comum. Então eu estou aqui nesse lugar, eu vou morrer de fome, eu prefiro estar com aquela pessoa, me tornar serva daquela pessoa, ok? Me tornar serva daquela pessoa e ter o que comer, ter um lar, ter um lugar para me dormir, ter uma casa, ter um abrigo, ter uma segurança. Então, hoje, claro que a sociedade atual mudou completamente. Nós estamos trabalhando, nós queremos ter salários dignos, queremos crescimento, tudo, mas o mundo hoje é completamente diferente daquele. Completamente diferente daquele. Então, a situação, quando um homem ele prosperava, era inteligente, sábio, era um líder nato, e ele sabia fazer prosperar, as coisas prosperarem, se tornar uma pessoa próspera, ele ganhava respeito, ele tinha segurança, ele tinha admiradores, ele tinha pessoas que queriam estar aos pés dele. Okay? Então, o que acontece? Gerou reconhecimento, porque muitas pessoas, por parte de Abimeleque, o rei dos filisteus daquele período. Por quê? O próprio rei
e a sociedade daquela época, daquela cidade, ela testemunharam a prosperidade daquele homem. Ela prosperou, eles viram a prosperidade daquele homem, eles viram o crescimento dele e eles testemunharam, eles reconheceram. Então, esse é um fato importante. A prosperidade, a ação de Deus, a unção de Deus na sua vida gera reconhecimento. Abimeleque, ele cita nesse capítulo de número 26 o seguinte: reconheço que Deus é contigo. O Senhor tem sido contigo. Então, isso gera o quê? Reconhecimento. E esse reconhecimento, por sua vez, vai gerar respeito, ok? Então, gerou respeito por parte daqueles homens. E assim é um ciclo, sabe? Porque esse respeito, ele gera temor. E o próprio rei Abimeleque, ele determina e diz para que ninguém tocasse em Isaque e ninguém tocasse em sua mulher Rebeca. Eles estavam agora protegidos sob a palavra do rei de que se alguém fizesse mal para este casal, para um dessa família, essa pessoa seria morta, ok? É pena de morte mexer em Isaac, é pena de morte mexer em Rebeca. Família totalmente protegida. E ele foi reconhecido a ação de Deus na vida dele. Isso foi muito importante, porque ele ganhou admiradores. A ação de Deus na vida dele também foi um fato muito importante, esse reconhecimento. Por quê? Porque o próprio rei Abimeleque também, no final, teve problemas ali entre eles, aquela coisa toda. Mas Isaac, uma pessoa muito sábia, muito inteligente, o que, em vez de discutir, de brigar, de travar uma guerra com Abimeleque, ou agir com ignorância, estupidez, como tem muitos irmãos que é estúpido, já viu? Muitos irmãos que é ignorante. Logo vai falar assim, mas eu estou no meu direito, mas é isso e aquilo. Isaac deixa esse legado. Ele soube conversar, ele soube tratar, e nenhuma das formas, apesar do crescimento que gerou inveja, gerou perseguição, filisteus, cavavam os poços, ou melhor, os poços que eram cavados por Isaac e foi cavado por Abraão, os filisteus taparam os poços, eles iam brigar, entrar em contenda, discutir, não, ele ia e cavava em outro lugar, e assim ele viveu a sua vida. Ele não arriscou a sua vida e nem a vida dos seus servos, das suas servas. Ele poderia dizer, não, vou ficar por aqui, vou crescer e eu vou esmagar com essa família. Eu vou destruir, ou melhor, eu vou destruir com os filisteus. É interessante que Abimeleque, ele tinha noção, ele acreditava, porque a mão de Deus estava sobre Isaac, o rei dos filisteus temia que futuramente Isaac se tornasse uma nação e o destruísse, porque ele estava vendo assim um crescimento muito grande, grande crescimento no número de pessoas que estavam ali se unindo ao patriarca, ok? E ele vai falar isso nesse capítulo, você lê esse capítulo, você vai ver que o número de pessoas que estavam assim aliando ali a Isaac era muito grande. Então cresceu muito o grupo de pessoas, de forma que os filisteus ficaram com medo. E eu acredito que não somente na questão de pessoas se filiarem ou estarem sobre o cuidado, se apresentarem e se candidatarem a estar lá com Isaac, fazer parte daquele ciclo dos seus servos, mas também acredito que os filhos dos seus servos, ou melhor, que os seus servos
estavam, e suas servas estavam gerando muitos filhos. E tudo isso aí era muito importante para, no caso, o clã, ok? Para aquele clã daquele período. Então ele estava crescendo muito, estava gerando, de certa forma, temor. E o que o Abimeleque faz? Procura Isaac, conversa com ele e faz uma aliança. Qual é essa aliança que eles fazem? A aliança de que jamais um atacaria o outro. Jamais os filisteus iriam atacar a família de Isaac, fazer algum mal, ou a família de Isaac iria atacar a família deles. Então eles fizeram um acordo. E esse acordo que eles fizeram não foi à toa. Eles fizeram o melhor, porque foi Abimeleque que procurou Isaac para fazer esse acordo, para fazer esse pacto. Então, se ele procurou Isaac para fazer esse pacto, é porque ele era uma pessoa inteligente, racional, e ele via que o crescimento daquele homem, de Isaac, não era algo comum e que poderia se tornar uma ameaça. Então, ele procurou de antemão para que eles fizessem um acordo. Eles fizeram um acordo, comeram, beberam, se divertiram ali depois daquele pacto, daquele acordo. Fizeram, como diria nos dias de hoje, os carioca resolveram fazer um churrasco ali, comemorar e acabou tudo em paz. Então o que ele fez foi uma decisão muito sábia, muito sábia. Uma certa vez eu era adolescente, eu tomei uma decisão parecida. Eu entrei numa briga física com um jovem, um adolescente também. Só que depois a briga foi realmente muito feia no colégio, passou-se um período, o ano seguinte virou, eu chamei aquele rapaz e eu falei para alguém falar para ele ó, que eu não queria mais briga, que estava tudo certo, eu queria paz e tal, entre nós. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque se virou mais um ano e encontrei aquele rapaz com outra pessoa, que ao meu ver parecia criminosos, eu devia estar com 17 anos ainda, e aquele jovem estava em má companhia, estavam fazendo coisa errada. E ele me encontrou dentro do ônibus, não fez nada comigo, olhou assim para mim, mas sentou lá na frente. Mas se eu não tivesse feito aquele acordo, aquela conversa, com certeza, eu tenho certeza que os dois teriam me pegado dentro daquele ônibus e teriam me massacrado. Então eu fiz um acordo, ficou tudo certo, um perdoou o outro e aí se foi mais. Isso foi muito importante. Então a prosperidade, ela foi tremenda na vida de Isaac. O reconhecimento, a autoridade espiritual, a unção de Deus estava sobre ele, mas porque, de fato, ele foi uma pessoa obediente a Deus, assim como a Abraão, o seu pai. Ele obedeceu a Deus em tudo e honrou ao Senhor.